Olá, na pauta de hoje, a cultura da moda. Eu entrevisto Silvia Carneiro. Ela é estilista, graduada em negócios da moda, tem curso de consultoria de imagem e está aqui para falar para nós como que a moda movimenta todo o cenário mundial em termos de recurso financeiro, de emprego e renda, de tendências também. Seja muito bem-vinda, viu, Silvia? Prazer é meu, Ivacira. Nós vamos falar então, começando da definição, da conceituação do que é estilista. Então, o estilista é uma pessoa que propõe, mas a gente não só propõe, o estilista, num determinado momento, né, da construção do trabalho dele, ele pode ser comparado a um artista. Ele lida com os mesmos elementos que um artista lida, né? Linhas, proporções, movimento, né, a concepção de uma ideia, o mesmo caminho que um artista faz. Só que, além disso, a gente faz um trabalho que envolve psicologia, né? Você tem que saber lidar com o cliente para descobrir o sonho dele, tentar trabalhar esse sonho. Tentar é uma palavra que não existe, né? A gente tem que trabalhar o sonho dele. E é mergulhar com a pessoa, porque às vezes ela chega com um cenário para você e quer uma coisa que não está contextualizada ali. Então você tem que ajudar a pessoa a descobrir, né, onde aquilo que ela quer se encaixa. Ou ela vai encaixar o cenário, aquilo que ela quer, ou o contrário. Então isso é trabalhado. Mas é fazer arte, é a mesma coisa. E o estilista é um dos elementos que propõe moda. Não tem que ser o estilista. Essa proposta pode vir de um birô de tendência, de uma pessoa formadora de opinião, o estilista também né? Mas quando o estilista é procurado com essa intenção, né? Claro que ele vai fazer uma proposta, estudando a personalidade da pessoa, que vai muito além da aparência dela, né? O tom de voz, às vezes até o perfume que a pessoa usa, um elemento. Tudo isso é elemento para identificar? Semiótica. São signos que a gente decifra, né, fazendo um briefing com a pessoa. E aí tem toda uma estratégia delicada, elegante para propor, né? Porque certeza. É uma arte, mas é uma arte sob encomenda. Exatamente. Aí é que está a diferença da moda para a arte a ser contemplada, né? A moda é uma arte para ser usada. A arte a ser contemplada, né, tem uma outra forma. Mas realmente tem que ter sutileza, você tem que primeiro passar para o cliente a imagem percebida dele, né? O que eu percebo? E agora o que você sonha? As duas coisas se encaixam? Se há aí um diálogo, tudo bem. Se não, eu tenho que orientar, mas tem que saber orientar. Você é graduada em Ciências Exatas e Naturais. Isso. Como que isso colabora, como isso favorece na sua profissão que você escolheu ser estilista? Pois é, a área da matemática, né, às vezes eu até penso sobre isso, assim. Quando eu faço um croquis e começo, né, a produzir na mulagem a peça, é como um arquiteto levantando uma planta baixa, né, de uma construção. Né? Mas assim, o meu curso em si me ajudou foi a educar meus filhos, ensinar meus filhos, porque o que eu uso de toda a matemática que eu aprendi na faculdade é a regra de 3. Não encaixa não, sabe? Agora, lógico, leis de física, por exemplo, isso aqui não se sustenta, eu uso. E como você enveredou aí, como você se descobriu trabalhando com moda? Já tem muitos anos, né, Silvia? Nossa, tem 38. Com 12 anos eu já vestia minhas bonecas, né? E existia um sonho de vestir mulheres como se fossem bonecas, mas não caricatas, né? Mas bem cortado, né? Elegantemente. E existia esse sonho desde a infância. Com 12 anos eu enveredei a cortar mesmo o tecido e ia fazer roupa para as pessoas. Com 15 eu já era profissional, né? Mas entre essa faculdade que você falou e a de moda, eu fiz um curso de educação artística. Esse sim, eu uso muito,
né? Assim, muita informação aí. Então, assim, nada se perde, né? Como que você imprime, né, acumulando tudo isso, o seu senso estético na moda? Você veste mulheres, o seu conceito é definido? É algo mais romântico? Então, olha, na verdade, todo estilista, né, ele tem uma identidade. A minha identidade, assim, eu não gosto de mulher excessivamente romântica, porque não passa credibilidade. Não? Não, uma mulher excessivamente romântica, ela é submissa, ela aceita qualquer coisa. Não, a mulher pode ter uma aparência romântica, mas tem que ter uma atitude, né? Então, assim, na moda, a gente tem 7 estilos diferentes, em que a gente poderia, não é enquadrar, que essa palavra é pejorativa, mas as mulheres poderiam se definir dentro de 7 estilos, mas ninguém se encaixa num único estilo. Quais são esses 7? A gente começa pelo esportivo, depois tem o clássico, né? O tradicional, a elegante, a sexy, a criativa, a dramática, né? Não sei se já deu 7 ou se eu esqueci algum, mas começa por aí. Olha, nós temos o esportivo, a clássica, a elegante, a romântica, que ninguém é só romântico. Romantismo são pitadas. Você nunca vai ver uma mulher de vestido floral, lacinho na cintura, tiarinha na cabeça. Não, ela vai ter um elemento ou outro, né? E quando a gente dá uma consultoria, a gente até explica exatamente isso, até a questão da voz. Uma voz excessivamente aguda também não passa credibilidade. O que eu faço, né? A minha identidade. A mulher tem que ser elegante, para mim sempre, elegante. Se ela for sexy, vamos evitar o excesso, né? Ela pode ser sexy sem se despir demais, né? Dá para ficar elegante sendo sexy sem estar com um decotão na frente, um decotão atrás ou uma fenda exagerada. Então, assim, eu coloco esses parâmetros, né? Mas eu acho que eu fico assim no clássico com pitadas de romântico, porque eu gosto de um bom corte, né? A roupa tem que ser bem cortada. Eu acho que o clássico. Você fez uma trajetória aí na sua vida e você chegou agora a um patamar que eu posso te perguntar, que é da alta costura? Olha, no Brasil não existe alta costura, esse conceito não existe aqui. O conceito que a gente tem é de alta moda, né? Alta costura só em Paris, só nas capitais de moda é que a gente usa esse conceito, né? Qualquer pessoa que diga que faz alta costura no Brasil está usando um termo inadequado. Esse termo, então, é da capital da moda europeia? Exatamente. Aqui a gente faz, quem lida, né, no mercado que eu lido e faz esse tipo de roupa, trabalha com alta moda. E eles têm consciência disso. Não sei por que falam que fazem alta costura, porque isso não é real, né? Alta costura, ela é essencialmente manufatura, ela é feita à mão. Nós produzimos uma boa parte à mão, bordados à mão, e usamos técnicas assim, mas ainda existe um overlock dentro da roupa, né? Um acabamento assim mais industrializado. Então nós fazemos uma moda que fica entre o pré-porter e um acabamento mais fino que nos aproxima da alta costura, mas a alta costura está muito longe. Tem vestidos que levam 2 anos para ser feito na alta costura. Na alta costura. Então, falando da alta moda, como é que o Brasil está situado nesse eixo? Porque ele também é rico nesses elementos da moda, né? Nós temos muitos estilistas assim que se destacam lá fora. O Brasil não é conhecido só por exportar grandes modelos, exportar entre aspas, porque também é um termo pejorativo. O Brasil é conhecido por esse mercadão que a gente tem mesmo de estilistas. Aqui dentro do Brasil nós temos muitos, né? Lá fora nós temos muitos também. Pedro Lourenço acabou de assumir a direção criativa da La Perla, que é uma marca italiana, né? Nós temos muitos, Carlos Miele, né? Desfilando lá fora também. Mas eu admiro muito o nosso mercado interno, que pouca gente conhece. O mercado interno de moda no Brasil, que não é exatamente o que a gente faz, alta moda,
Mas o mercado de moda movimenta hoje aqui dentro do Brasil e existe uma perspectiva para até 2025 de 300 mil novos empregos no ramo de moda. Nós ainda temos no Brasil 35 mil indústrias têxtil. Quer dizer, nós ainda temos produção de tecido no Brasil, com toda a crise que a gente vive. Um mercado que cresceu assustadoramente, 150 bilhões de reais foram investidos no mercado novo, no e-commerce de moda, no comércio virtual de moda. E é muito interessante, mas muito mesmo. Que, aliás, esse comércio, né, não exige bem efetivo mesmo. Não exige uma loja física, né? Mas movimenta pessoas produzindo e vende muito, e eles têm uma estatística diária de como esse mercado funciona. É muito interessante, muito mesmo. Silvia, nós vemos aqui, né, já puxando pela sua própria palavra aí, que é uma crise, mas existe uma crise econômica, uma crise financeira, uma crise de identidade, uma crise migratória, inclusive. Exatamente. Né? Que a humanidade está, assim, passando por um processo que às vezes até assusta. E passando por dificuldade financeira até de bens de primeira necessidade. Vários países, eu vou citar a Venezuela, é um exemplo muito claro, que vem perto de nós. Nós temos regiões no Brasil também. E, no entanto, você fala de um mercado crescente na moda. Não parece uma coisa antagônico, assim, exatamente contraditória? Pois é, mas aí entra as prioridades das pessoas, né? O que fomenta o consumo de moda? São os formadores de opinião. Quer dizer, a fulana usou, então aquilo dispara, as pessoas querem, mesmo que não seja o original, eles querem uma imitação. Mesmo que seja, né, não vou fazer merchan para nenhuma marca aqui, mas mesmo que seja numa loja popular, a pessoa vai comprar uma imitação ali de R$60, de R$50, né? Agora, nós acabamos de falar de alta costura, né, lá na Europa. Estamos falando de uma cultura de moda local, né, que está mais resumida ao e-commerce, que é uma moda mais comercial, mais acessível. Mesmo na alta costura lá fora, nós temos um público de 4 mil, que a gente não chama nem de consumidores, a gente chama de colecionadores de alta costura. São pessoas que pagam R$40 mil. Estou colocando em reais para ficar mais fácil para quem nos ouvir falando. Para ter uma pecinha básica de alta costura. De alguém que ele gosta ali, ou para fazer uma coleção para dizer que tem? Tem pessoas, por exemplo, que saem na rua usando Chanel o tempo todo, né? Então, dentro do Brasil acontece assim, né? A moda é uma moda mais acessível, que, por exemplo, Adriana Barra, ela produz coleção para lojas, produz as coleções dela, mas produz para lojas populares uma coleção. Que é Uberabense, né? Em São Paulo, né? Maravilhosa, adoro. Né? Usa cores, estampas lindas. Muito floral, né? Exatamente. A Juliana Jabur, que tem a marca dela, mas é diretora criativa da Les Allées catarinense, né? Então, assim, não é uma moda cara. Para quem tem não estamos falando de pessoas que estão nesse patamar, né, de sofrimento econômico e que às vezes não tem o que vestir, né, mas pessoas que estão num patamar de consumidor que não pode pagar muito, tem oferta mais barata que dá ainda para consumir moda. A moda comercial, ela é diferente da moda da passarela, né? Com certeza. Por que na passarela tem não sei, assim, é um pouco over? Porque, na verdade, eu vou citar um exemplo. Quando você vê uma modelo desfilando com uma roupa transparente sem sutiã, ela não está querendo ser sensual. Ela está apenas passando a informação de que vai usar transparência, tecido fluido, entendeu? Ninguém vai usar aquela roupa sem forro que ela está exibindo ali, é um conceito. Na passarela é uma moda conceitual. Você tem que entender a linguagem. Mas existe o lado comercial daquela coleção, né? Porque é um investimento alto, ele tem um objetivo, né? O estilista tem um público para ele atingir. Tem, mas assim, na passarela, bastante conceito, mas não são todos, né? Por exemplo, ele sabe, as coleções dele, na alta costura e no prêt-à-porter,
um desavisado como um prêt-à-porter, como se fosse alta costura, porque o acabamento não muda, é super bem feito, né? Então, assim, qualidade é qualidade, né? Depende de quem faz, independente do segmento que vai atingir. Todo mundo se inspira em alguém, né? Como uma referência. Você fala com uma paixão do Eli Saab. Falo. Os olhos brilham assim. Mas na verdade... É uma referência para você? Que você hoje segue? é. Mas assim, ó, a liberdade que eu tenho para me vestir vem de Chanel, né? Que propunha uma roupa que não prendesse a mulher, que fosse linhas mais retas, que fosse despojada. Eu gosto disso. Foi uma referência para mim. Dior, né? Quando vem e propõe aquela cinturinha marcada e aqueles excessos de tecido, eu adoro tecido com fartura para trabalhar. Você tem chance de criar vontade em cima daquilo, perceber um detalhe novo e acrescentar, né? Balenciaga, que era um arquiteto que fez moda, o corte impecável dele, foi a minha inspiração a vida inteira. Aí de repente me chegam os libaneses, né? Que são humildes, que é a primeira característica deles, e excessivamente criativos, sabe? Superlativamente criativos. Dois que eu adoro, Eli Saab e Zuhair Murad. Né? O Eli Saab, ele trabalha na linha feminina, mais romântica, e o Murad é mais sensual, né? O que eu gosto no Eli? É que ele pode fazer o mesmo modelo, variando a cor e contar uma história com cada vestido. Tudo dele tem história, tem uma referência pessoal, sabe? Eu fiquei encantada quando eu conheci o ateliê dele em Beirute, claro que através de vídeo, né? Não foi pessoalmente, mas eu fiquei encantada. Assim, o primor com que ele trata a produção, ele fica ali, ele participa, e aí ele fala do perfume. Como foi que você criou a sua fragrância? Ele disse, foi a última coisa que eu fiz na área da moda, foi o perfume. Ele disse assim, das minhas memórias do cheiro de jasmim e das flores de laranjeira do quintal da minha casa. Então assim, tudo tem referência para ele, e é assim que eu trabalho. E o que conta a sua história então, trabalhando assim? Tem alguma peça, alguma situação ligada a esse universo da moda? Olha, tem. A minha história começa com o pé no chão. Então, o estilo que eu escolho para o meu dia a dia é o boho. Sabe, é uma mistura de boêmio, hippie. Eu tô sempre assim, sabe? As pessoas vão me encontrar de alpargata, de vestido soltinho no ateliê trabalhando. É meu jeito. Mas boho, que alguém pode chamar de despojado? Na verdade, o boho é uma mistura de estilos, né? Dentro do boho a gente coloca o boêmio, o cigano, o hippie. Aí, e como as tem essa mistura? Como você põe isso no liquidificador? Você tira os elementos que te agradam, né? E adequa ao seu estilo. A gente falou de moda o tempo todo e não falou de estilo ainda. Porque né? eu quero saber a diferença de moda e estilo, se é uma coisa Exatamente. similar, se é diferente, se é igual. Nós temos uma moda hoje plural. E é dessa pluralidade que cada um pode adequar ao seu estilo. Né? Esse é o seu estilo? É meu Essa estilo. peça que você está usando, por exemplo, é boho? É meu estilo, uma batinha boho. É meu estilo no dia a dia. Mas lógico, como eu conheço os códigos de vestir, se eu for numa vernissage, se eu for numa festa que me exige um outro traje, eu vou estar adequada. Mas isso não vou te negar. Por exemplo, eu posso estar com um vestido de renda bordado à mão, que é uma característica. Então tem ali ainda uma... Por quê? Uma identificação, né? Eu venho de uma família, eu fui criada dentro do balaio de algodão, onde as mulheres fiavam, teciam, bordavam, né? Então, assim, quando uma cliente me aperta, né, entre aspas, eu vou viajar e eu preciso adiantar minha roupa, eu falo, por favor, eu preciso desse tempo. Não dá para fazer nada correndo, porque existe um prazer em fazer e esse prazer me pede tempo. Eu quero fazer com tempo. Quando eu entrego o vestido de uma noiva, eu entrego para ela uma caixinha que eu mando fazer para cada uma, com uma lembrança lá dentro também especial para cada uma, né? Artesanal.
E não tem bilhetinho. Eu digo, não, eu entrego e explico para ela por que não tem bilhetinho. Porque ali quando eu fiz o vestido dela, todos os meus desejos para ela eu coloquei. Que se daqui a 10 anos ela experimentar aquele vestido e ele não servir, que seja por uma boa causa. Que ela tenha tido filhos e às vezes ganhou 1 quilinho e o vestido não fecha na cintura. Que ela tenha viajado com o amor dela e, né, tenha experimentado comidas que talvez tenha, né, doado umas gramas a mais. Mas assim, todo o amor que eu tenho por aquilo que eu faço, e é por amor mesmo, está ali em cada peça produzida. Dessa amorosidade, então, que você vai manifestando, expressando, quando você vai costurando ali, né, colocando a sua mão, vem até como uma forma de prece, de oração, Exatamente. pelo que eu estou entendendo aqui. Você assistiu aquele filme Coxa de Retalhos? Não. Onde várias mulheres iam tecendo um patchwork, era uma coxa de patchwork, e cada um ia contando a sua história. Cada vestido que eu faço tem uma história, porque eu atendo a cliente, ela me traz o sonho dela. Às vezes ela traz uma peça que foi da mãe, ou a anágua que foi da prima, e a gente vai fazer uma adaptação ali. Então toda roupa tem uma história. Às vezes tem uma separação durante a construção da roupa, uma reconciliação, sabe assim? E a gente fica conhecendo todas essas histórias. É como se fosse isso mesmo, uma coxa de retalho. Ô, Silvia, o que é estar na moda e estar fora de moda? Não existe isso. Isso é uma terminologia popular. Estar na moda é um sentimento que as pessoas têm antagônico. Ao mesmo tempo, a pessoa quer se diferenciar buscando o novo, né? Mas existe também um desejo de inserção, de pertencimento. A pessoa quer pertencer a um grupo. Então, se ela se veste de determinada maneira, ela não vai estar igual ao grupo. Então, ela deixa de ser, né, ela deixa de ter uma aparência individual para ter uma aparência do grupo, onde ela está inserida, né? Então, qual que seria o correto? Não é estar na moda ou fora de moda. Se você gosta de moda, porque a moda conta uma história do nosso tempo, e é bom que a gente tenha algum elemento, né, do tempo que a gente está vivendo, para lá na frente você olhar e falar, ó, isso aqui é daquele tempo, aí você tem uma história para aquilo. Se você gosta de moda, tenha algum elemento da moda, mas dentro do seu estilo. Você, por exemplo, é uma mulher elegante. Você pode ter algum elemento da moda dentro do seu estilo, você vai estar na moda, né? Tranquilamente. Mas o básico do elegante não sai de moda, é o estilo, né? Então é super fácil estar bem vestida sem seguir modismos. E o brega e o chique? O brega é o inadequado. O chique é o bem usado, entendeu? Uma mulher pode estar usando uma calça jeans simples, né? Uma regatinha básica e estar com uma bolsa poderosíssima, ter uma postura elegante, ter um andar elegante, modos elegantes, né? Ela não precisa estar com elementos excessivamente da moda para ser considerada chique. Uma pessoa chique é aquela que se comporta bem, é aquela que tem bons modos, é aquela que sabe escolher o que te fica bem. É assim que funciona. Brega é a pessoa que não se conhece, é aquela que olha no espelho, está acima do peso e quer usar uma transparência para mostrar os pneuzinhos, por exemplo. Mas não é brega, é inadequação, ela só está inadequada. É aí que entra uma consultoria de imagem. Não é para você mentir sobre você mesma, né? Porque tem pessoas que são tão inseguras, mas tão inseguras, que se elas passarem na frente de uma vitrine, elas compram o manequim todo, a roupa, o sapato, tudo, e acha que está na moda. Mas se aquilo não combina com o estilo dela, não adiantou nada. Isso é um escudo para esconder quem você é. E qual a pessoa que ainda busca uma exclusividade? Buscar um estilista é buscar uma peça exclusiva também, não é? Sim. Olha, nem sempre é quem pode pagar pela exclusividade. É quem sonha com essa exclusividade. Há pessoas que querem
ser celebridade por uma noite. Aí ela vê valor nisso e ela faz qualquer investimento para ter esse bem, entendeu? E aí o que ela faz? Ela procura um estilista, ela negocia, ela compra aquilo em 10 vezes, 20 vezes, mas ela adquire o bem, que é valor para ela. O que é tendência, Silvia? As pessoas falam muito em tendência, aí a gente vê alguns desfiles, lançamentos de coleções internacionais e ali fala assim, no final das contas estão tudo muito diferente. Um está com a geometria, outro está com o étnico, outro está com umas cores neutras. A tendência, Vacira, ela é muito mais duradoura do que a moda. A tendência leva anos para ser desenvolvida e proposta. O que acontece? Por exemplo, chega a Pantone, né, e diz assim, olha, as pessoas estão estressadas, então nós estamos propondo, vou te falar as coisas anteriores, nós tivemos o verde esmeralda, depois o orquídea radiante, agora azul serenity e o rosa quartzo. Rosa quartzo, que é símbolo da amorosidade, né, do amor mesmo. E o azul serenity é essa busca pelo equilíbrio, pela serenidade que as pessoas estão, né? Mas o estilista, ele é livre para fazer suas propostas também. Então, por exemplo, a Pantone, mediante os estudos que foram feitos aí e as tendências que foram propostas, que são geralmente 2 ou 3 para cada estação, e isso dura um pouco mais, o estilista escolhe aquilo que tem a ver com a identidade dele. Aí ele produz dentro, porque quando eu falo de tabela Pantone, eu não estou falando só dessas 2 cores, eu estou falando de uma gama de propostas. Quem tem uma confecção, um ateliê que produz em alta escala, ele vai lá e compra essa informação, que não é barata, né? Então ele sabe as outras cores que casam ali, né? E o que ele pode usar além dessas 2 cores, lógico. E dentro do estilo dele e da inspiração dele, né? Vou dar um exemplo. A Juliana Jabbour, ela fez uma coleção para Les à Les, inspirada na cultura ucraniana. Então ela criou estampas que imitavam o ponto cruz da cultura ucraniana, né? Produziu com aqueles pompons que eles usam. Então assim, cada um busca a sua inspiração, seja na etnia, seja na arte. Isso é vastíssimo, né? Agora, o estilista vai pegar o que é tendência forte. Por que ela usou essa influência ucraniana? Fez um estudo? Porque uma estilista ucraniana chamada Vita Kim está bombando no mundo, ganhando horrores, produzindo roupas étnicas ucranianas. E como as celebridades estão usando, isso está gerando uma movimentação de capital muito grande. É uma tendência muito forte. Só que tudo que fica muito forte na moda declina em seguida, né? Então, assim, é tudo produzido sob encomenda, custa, assim, uma batinha boba, R$4.000 para você adquirir, né? Você tem que encomendar, esperar ser feito. Mas ela fez uma coleção comercial inspirada nisso e foi um maior sucesso, uma inspiração, né? A Adriana Barra fez uma agora, inspirada... Não vou lembrar, mas em povos também, eu achei super legal a mistura de estampas que ela usou, sabe? Então, assim, normalmente inspira-se muito em etnia, porque dá uma vastidão muito grande para se produzir. Tem pessoas que se inspiram em linhas mais retas ou no minimalismo, né? Por quê? Porque todos têm a informação de que a moda vive do contraponto. Enquanto você gosta de um visual mais limpinho, que seria o minimalista, o slim, né? Existe o barroco, né? A androginia também é uma tendência forte. Enquanto existem mulheres que gostam de se vestir de maneira muito feminina, a gente chama de womanly ou ladylike. Tem as que gostam de se vestir mais masculinizadas, né, com calças que imitam a calça do namorado, né, o boyfriend. Então, assim, há gosto para tudo. Então, a moda vive dessas possibilidades. Enquanto eu produzo uma coisa, você produz o oposto às vezes, mas todo mundo vende.
Dentro desse conhecimento aí geral, global, como que a moda interfere ao contar a história da humanidade? A evolução, né? Exatamente. Anatole France, ele recebeu um prêmio Nobel de Literatura em 1921. Ele morreu 3 anos depois, em 1924. Ele era um escritor francês. E ele disse assim para um repórter: se me fosse dado o direito de escolher sobre um amontoado de livros, um único livro que contasse a história da humanidade daqui a 100 anos à minha frente, eu escolheria uma revista de moda. Por quê? Porque cada pedacinho de tecido mostrado ali me contaria mais sobre a humanidade do que todos os filósofos, romancistas, pregadores e sábios. A moda é isso. A moda propõe uma mudança que não é cíclica, como todo mundo pensa. Todo mundo fala assim, a moda é cíclica. Existe um ciclo de criação, proposição, aceitação, saturação e declínio. Isso é um ciclo da moda. Mas você dizer assim, eu vou guardar uma calça dos anos 70 porque a moda vai voltar, Zé, esquece, tá? Você faz releituras. A moda, nesse sentido, ela é helicoidal, como se fosse a rosca de um parafuso. Então, não tente pensar que daqui a alguns anos você vai voltar algo parecido. Exatamente, não volta ao ponto de partida, você faz uma releitura, né? Nos anos 70, quando se usava o hippie, as mulheres tinham um lencinho na cabeça estampadinho, os vestidos eram floraizinhos. Hoje nós temos essa releitura de outra maneira, misturando tudo, né? O hippie, o cigano, e deu uma mistura muito boa. Silvia, tem uma escritora que nós gostamos muito, eu sei que você gosta também, que é a Marta Medeiros. Ah, sim. E falando sobre moda, ela disse o seguinte, dentro de um texto dela, né, que eu pensei aqui uma frase, que glamour tornou-se obsoleto. É hora de sermos mais realistas e práticos. Glamour e ostentação são diferentes? Com certeza. Não sei se você viu, né, ou lembra, em 2004, uma coleção que o Jun Nakao fez, que chamava A Costura do Invisível. Ele levou meses para fazer aquilo. E no final do desfile, as modelos rasgavam as roupas, porque elas eram de papel vegetal. Elas ficavam com um macacão preto, né, um bodezinho preto por baixo, o cabelinho parecia aqueles bonequinhos da Playmobil, e os vestidos maravilhosos que foram transportados com o maior carinho para não rasgar, eram rasgados no palco. Exatamente para dizer isso para as pessoas. Olha, existe o império do luxo, e no momento existe o império do efêmero, né? Guy Lipovetsky, um filósofo nosso, francês do nosso tempo, escreveu um livro, O Império do Efêmero, falando disso. Quer dizer, as pessoas, elas estão dando muito valor àquilo que tem preço, né? Que tem valor econômico, e não estão percebendo, né? Eu escrevi umas poucas linhas para uma revista aí, e eu disse isso, está faltando essência, né? As pessoas estão muito preocupadas nesse glamour todo, e estão esquecendo que o simples também é bonito. É possível ser simples, estar bem vestida? Com certeza. Basta ser criativo. Basta ser criativo e estar dentro do seu estilo. Se você estiver dentro do seu estilo, você vai estar sempre elegante, não precisa de excessos. Senhor, nós estamos finalizando, mas eu ainda quero te fazer umas perguntas aqui para a gente responder bem rapidinho, sobre os termos mais usuais, né, que são utilizados, uma terminologia que é do cenário da moda. Alguns até você já explicou, que é minimalista, você já falou, né? Trabalha mais com uma cor, as peças têm menos adornos e normalmente é monocromático. O patchwork? Patchwork é a arte americana, né? De emendar retalhinhos. Como a nossa coxa de retalho. Ou então de compor com texturas. Você pode usar chiffon, georgette, renda, tudo numa peça. Isso é um patchwork de textura. Vintage? É aquilo que a vovó usou e que a gente quer reaproveitar, mas num outro contexto. Você não vai se vestir como a sua avó se vestia com aquela roupa. Você vai juntar aquela peça com elementos de hoje.
Então, para considerar que é vintage, que é uma coisa histórica, uma coisa antiga... Tem que ter características de uma época. De uma época bem definida. Isso. Tá. Prêt-à-porter? Prêt-à-porter é pronto para vestir, né? São roupas de qualidade, mas que você vai numa boutique de luxo, pega na arara e compra. E o folk? Então, o folk lida muito com etnia, né? Com características de povos. O folk, o ponto forte do folk é esse, que eu amo, né? Você gosta muito, né? Adoro. E tem também, isso aí já virou até uma profissão, né? O personal stylist. Ah, sim. É uma das funções dentro da consultoria de imagem. Dentro da consultoria de imagem, a gente tem o personal stylist, a gente tem o visagista, que é o que cuida do cabelo, da maquiagem, coisa e tal. A gente pode ter o figurinista, que trabalha na área de fazer figurinos para novelas, para teatro, Temos personal shopper, que é a pessoa... por exemplo, você tem um evento, eu sou sua consultora, você não tem tempo de ir lá comprar sua roupa, eu vou lá e escolho para você, compro, pago ou não, você vai lá depois e paga. Mas eu escolho porque nós já fizemos todo um trabalho de consultoria, eu já conheço seu estilo, já sei o evento que você vai, né, uma proposta boa para você vestir naquele evento, eu vou lá, garimpo aquilo para você. Mas concluindo, porque está difícil concluir o assunto, que ele é muito pulsante e traz muita informação mesmo, né? A moda tem tem muito conteúdo. Plural mesmo. Você falando nisso aí, tem pessoas que às vezes preferem ter um guarda-roupa mais básico para não correr o risco de errar. Aí ele fica ali entre as nuances de preto, cinza, um bege, branco. Mas olha, mesmo as pessoas que gostam disso aí, numa consultoria, ela descobre que ela pode colocar um lenço mais colorido que valoriza aquela peça básica dela. É uma questão de garimpar e de conhecer o próprio estilo, né? Porque se ela é sombria, aí tem que vir dela o desejo de melhorar esse lado, né? Aí ela vai buscando essa informação. Isso é possível, porque a gente tem a colorimetria, que é uma área da consultoria também que estuda as cores adequadas para cada cor de pele. Silvia, muito obrigada, por estar aqui. Te agradeço imensamente estar aqui nesse Salão Nobre do Paço Municipal Major Eustáquio, onde é o estúdio do programa Movimento. E estamos terminando aqui. Agradeço também imensamente a sua companhia, que eu entrevistei Silvia Carneiro, que é estilista, e falando sobre cultura da moda. Até breve e continue aqui conosco no 61.3 Canal Câmara.